Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotimão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Termina o jogo lá em Belo Horizonte. Atlético Mineiro 2, Corinthians 1. Resultado que, sinceramente, pra mim não reflete o que foi o jogo, né? A gente viu um time do Corinthians muito bem organizado, muito bem taticamente falando. Me surpreende positivamente o time do Corinthians hoje. Mas, como futebol é resultado, futebol não é apenas a parte tática, futebol não é apenas essa questão de organização, né? Aí eu até fiz algumas anotações aqui para vocês. O Corinthians sai derrotado de Minas Gerais em jogo, de certo modo, polêmico, né? É interessante que na rodada passada a mídia caiu matando em cima do Corinthians, por conta de um pênalti bem marcado, inclusive, contra o Grêmio. E hoje nós tivemos aí, né, duas situações de pênalti pro Atlético que são, no mínimo, discutíveis. Bom, vamos lá, vamos começar falando aí do Corinthians, né? O Corinthians ele veio a campo aí num 4-4-2, uma formação que a gente falava muito que se esperava ver essa formação do time do Corinthians, que se acreditava muito que essa talvez fosse a melhor ideia pro Corinthians aí, mas um 4-4-2 um pouco diferente, né? Se esperava um 4-4-2 com dois volantes e dois meias, no caso Rodrigo Garro e Coronado, mas não foi o que a gente viu um 4-4-2 com três volantes e um meia, onde ele coloca o Rian e o Alex Santana mais abertos, né? E deixa o Ranieri mais centralizado como primeiro volante. Então a gente tinha ali, dos três volantes, o Ranieri quase fazendo um terceiro zagueiro, enquanto o Rian e o Alex Santana saíam para dar o primeiro combate nas subidas ofensivas do Atlético, principalmente o Alex Santana. O Rian ainda ficava um pouco mais contido, o Alex Santana saindo um pouco mais para esse primeiro combate. E o que é interessante, né, não eram combates afoitos, né, eram combates ali um pouco mais da intermediária do Atlético, subindo ali para o meio campo, dificultando muito a saída do Atlético, né. Honestamente, eu achei que o sistema defensivo do Corinthians, nesse ponto, funcionou muito bem no jogo de hoje. Eu acho que foi um sistema defensivo muito organizado, funcionou sólido, né, uma defesa bem sólida. Tanto que, se a gente observa os números do jogo, hoje o Hugo Souza ele não foi quase exigido. Ele fez algumas defesas, mas defesas muito mais de chutes de longe do que propriamente em jogadas como nós vimos anteriormente, como o jogador sair cara a cara com ele. Hoje não teve esse tipo de situação. Hoje o Hugo ele quase não foi exigido. Os dois gols que o Atlético faz foram dois gols que saíram de pênaltis. Isso mostra que a defesa ela funciona um pouco melhor. A gente pode até pensar que, Lucas, mas foram dois pênaltis, cara. Foram dois pênaltis, você acha que isso é uma defesa que funciona melhor? Acho, porque são dois pênaltis muito discutíveis, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, assim, eu vejo hoje um Corinthians muito mais organizado do que era antes. E mesmo nas mexidas, o Corinthians manteve essa intensidade na defesa, né? Um outro detalhe também que me chamou a atenção é que, por mais que o Ranieri ele seja volante, como ele fazia muitas vezes um papel ali de terceiro zagueiro, ele possibilitava pro André Ramalho sair para dar o combate, né? Não era ele que ia dar o combate, ele ficava na contenção e possibilitava que o André saísse para fazer o combate em cima do atacante do Atlético. Eu gostei muito, muito mesmo, de verdade, da defesa do Corinthians. Eu achei que funcionou muito bem. Mas, cara, o futebol é um esporte maravilhoso por conta disso, né? A gente pode ficar aqui falando 2 horas sobre tática, mas no fim das contas o resultado não foi nosso. Infelizmente, a gente acabou saindo aí com esse revés hoje. Na parte ofensiva,
eu achei interessante que ele entra ali com o Romero mais centralizado, né? Eu achei o Yuri jogando um pouco mais aberto hoje, isso foi uma coisa que até inclusive eu comentei aí nas redes sociais, comentei no Instagram, no TikTok, falando sobre isso, né, que eu achava que o Yuri, ele não é um centroavante, ele é mais um segundo atacante, né, e é interessante você ver ele jogando aí um pouco mais nessa função. Cara, é complicado falar se funciona ou não, porque ele permanece perdendo muitas chances, né? Ele permanece aí, eu acho que também envolve, além do posicionamento, essa questão da confiança do jogador, né? O Yuri, ele fez aí mais um gol hoje, um gol importante, mas foi um gol de cabeça, foi um gol num cruzamento. Então assim, a gente precisa ter um refinado ali nessa questão ofensiva, nessa questão das finalizações da jogada. O Corinthians vem pecando muito nessa finalização da jogada, né? Tanto que assim, o Yuri, mesmo antes do gol que ele faz ali de cabeça, tá até rolando uns vídeos bem engraçados na internet, da galera que já tava xingando ele no lance antes, né? No lance que dá origem ali ao lateral, que acaba dando origem ao gol do Corinthians. Mas se você pega como que saiu esse lateral, foi um gol que o Yuri perdeu, né? Então assim, o Yuri, ele precisa refinar, não só o Yuri, mas o ataque do Corinthians precisa refinar aí essa finalização de jogadas. Diferente do que acontecia antes, que o Corinthians não criava, hoje se cria, mas não se aproveita, né? O Wesley também, no segundo tempo, o Coronado deixou o Wesley ali cara a cara com o goleiro, e o Wesley acabou tentando fazer ali o corte no goleiro. Tudo bem, eu concordo que a bola estava um pouco rápida, mas precisa ter esse timing, né? Pô, uma bola rápida, talvez às vezes não compensava tentar dominar. Tenta dar um toquinho, uma cavadinha, uma finalização mais rápida. O Corinthians, ele perdeu esse jogo muito também por causa dos gols que acabou perdendo. Isso atrapalha muito também essa remontada que o Corinthians precisa. O Corinthians precisa urgente voltar a ganhar os jogos. O Corinthians precisa urgente engrenar em uma sequência de vitórias, mas não consegue, não só porque não cria, porque começou a criar, mas precisa aí desse refinado pro ataque, né? Precisa aí melhorar essa finalização. Vamos lá. Queria ressaltar aqui o jogo de Alex Santana. Fez uma partida excelente. O volante do Corinthians aparecendo a todo momento, como eu falei, saindo ali pro primeiro combate. E saindo muito bem pro primeiro combate. Achei que ele fez uma excelente partida. E destacar também a melhora tática, né, que o time do Corinthians teve, como a gente já falou aqui. Jogos anteriores aí a gente não viu o Corinthians defendendo, não via um padrão tático no time do Corinthians, coisa que a gente viu hoje. A gente viu um Corinthians muito bem organizado, um Corinthians que criou. Pra mim, o Corinthians jogou melhor do que o Atlético. O Atlético, que é sim um time muito difícil, é um time muito complicado de se jogar, principalmente lá na Arena RMV, ou na Arena Ponto Cego, chame como quiser. Mas o Corinthians conseguiu se impor. Infelizmente hoje não deu para sair com resultado, até por conta da polêmica, né? Vamos falar aí sobre os 2 pênaltis que o Atlético teve a seu favor. O jogo estava 0-0, o Hulk bate uma falta, o Garro faz o movimento de proteção e a bola acaba batendo no braço de Rodrigo Garro. Pênalti para o Atlético. A gente pode, né, ficar discutindo aqui sobre várias coisas, né? Primeiro, a gente pode falar sobre o fato dele ter, sim, de fato, estar com o braço fora do normal, né, que seriam os braços fechados, mas tem que levar em conta que ele está protegendo o rosto numa falta. A gente pode argumentar que realmente bateu no braço dele. Mas eu quero trazer um outro argumento, né? Será que a mídia vai falar sobre esse pênalti? Será que a mídia vai falar sobre esse lance? Porque é incrível como quando o pênalti é pró-Corinthians, ou quando deixam de marcar um pênalti pro Corinthians, como a gente viu em anos anteriores, né? Lances claros de bola na mão, como foi aí até mesmo na final da Copa do Brasil de 2022, onde a bola claramente bate no braço do jogador do Flamengo.
e o juiz não marca o pênalti, alegando que foi involuntário, né, alegando que uma bola teria batido na barriga, né, que de fato não bateu, eu tenho certeza que esse toque do Garro também é involuntário, ele está protegendo o rosto. Não é uma coisa que ele levanta o braço em direção à bola, ele faz um movimento para proteger o rosto. E a bola acaba batendo, também é involuntário. Será que alguém da mídia vai falar sobre isso? Porque quando foi pênalti pro Corinthians semana passada não, né, no meio da semana, na verdade, vieram com aquele discurso de mas não tem intensidade, mas o Romero acaba caindo pra frente e não pra trás, né? Inventam e rodopiam 500 caminhos aí pra falar que não foi pênalti pro Corinthians. Será que hoje alguém vai fazer isso? Em todo caso, o Hugo quase pega o pênalti, mas como quase não entra em campo, gol do Atlético. E aí no segundo pênalti, um lance onde o Paulinho iria finalizar e o André Ramalho dá um carrinho dentro da área. E aí sobre esse pênalti eu quero ser um pouco mais enfático. O André Ramalho ele não dá o carrinho no Paulinho. Esse é o primeiro ponto. O André Ramalho ele dá um carrinho bloqueando o chute. E tanto ele consegue bloquear o chute que a bola muda a trajetória, né? E aí na sequência o Paulinho cai e o juiz marca o pênalti. Cara, eles mostraram acho que 4 câmeras no Premiere. Eles mostraram acho que 4 câmeras na TV. E ninguém viu ponto de contato. Eu não vi ponto de contato. O próprio comentarista falou, olha, eu não tô conseguindo ver ali o ponto de contato, não sei, né? Mas é incrível como quando é pro Corinthians eles procuram, viram, olha, fala da intensidade. E aí quando é contra o Corinthians, fica por isso, né? Ninguém mais comentou sobre o lance. Ficou nessa, tipo, eu não vi ponto de contato e morreu o assunto, né? O juiz já deu, né? Vou fazer o quê? Né? Então assim, é impressionante como o fato do Corinthians não ter fechado com a Globo, o fato do Corinthians não ter fechado aí com os direitos de imagem, como faz com que esses caras eles comentem contra o Corinthians, né? Como faz com que eles criem polêmicas em cima do Corinthians. Afinal de contas a mídia vive disso, né? A mídia vai viver dessas polêmicas contra o Corinthians. A mídia precisa do Corinthians para sobreviver dessas polêmicas, porque é só o Corinthians que dá esse tipo de audiência, né? A gente está vendo aí no Campeonato Brasileiro erros e mais erros contra times aí. Tem juiz que já apitou acho que uns 4, 5 jogos de um time aí que tá brigando lá em cima no Brasileiro, e todos têm polêmica, inclusive jogo que apitou contra o Corinthians, tá? Mas ninguém fala nada, ninguém comenta sobre isso. É super normal um juiz estar sempre escalado pro mesmo time, né? É super normal isso. Agora quando é contra o Corinthians aí, ninguém fala nada, né? Agora vai o Corinthians ter um pênalti marcado, que aliás foi o que aconteceu na quarta-feira. Na quinta, né? O Corinthians teve aí seu primeiro pênalti no Campeonato Brasileiro. Na última rodada do primeiro turno, o primeiro pênalti pro Corinthians. E já foi esse estardalhaço todo. Imagine se fosse o time que mais tem pênalti marcado a seu favor. E pra completar, né, aí os comentários sobre esse jogo, aí no finalzinho teve aí uma polêmica em cima do Alex Santana também, que tava lá dentro da área, né, e aí teve um atropelamento ali em cima dele, e que o time do Corinthians ficou pedindo pênalti, mas também ninguém comentou, né? O replay acho que passou uma vez e acabou, né? Ninguém mostra, ninguém procura a imagem para ver se realmente há um contato ou não. É impressionante isso, é impressionante. Queria falar também sobre o senhor Lianco, que aí no começo do ano ele chegou a ser ventilado aí no Corinthians por conta de umas postagens dele, né? Pra quem não sabe, o Lianco, ele... Se eu não me engano, acho que a esposa dele, eu não sei se é a irmã, se eu não me engano, do jogador Maicon, ou se o Maicon é casado com a irmã do Lianco, mas é algo assim, ele é cunhado do Maicon, né? Maicon que está aí se recuperando de mais uma lesão e é jogador do Corinthians. E no começo do ano, quando o Corinthians estava procurando zagueiro, que antes de trazer o Kaká, foi se ventilado aí o nome do Lianco no Corinthians por conta de umas postagens que ele fez aí, colocando aquele emoji do gavião. E aí hoje
com a bola já parada, ele resolveu dar um chapéuzinho ali no jogador do Corinthians. Ele quis tumultuar o ambiente. Acabou conseguindo um cartão pro Alex Santana, que apesar da boa partida precisa se observar isso. O senhor Alex Santana, você está tomando muito cartão, você já ficou afastado um jogo e já tem um novo amarelo. Então assim, vamos prestar atenção, você é um jogador importante, você é fundamental para o nosso elenco, não dá para ficar perdendo um jogador assim. E aí o Lian começou a tumultuar ali o ambiente. No lance seguinte ele deu uma entrada de sola no Coronado, ele até atinge a bola, mas ele vai com uma certa imprudência e o juiz acaba expulsando ele aí no último lance do jogo. Senhor Lian, você tá pensando que você é quem, cara? Você acabou de chegar no futebol brasileiro. Só pra te lembrar que aqui no Brasil ninguém nem sabe quem você é. Então baixa sua bolinha, cara. Baixa sua bolinha e joga seu futebol. Eu acho que assim, eu sou adepto da provocação entre torcedores. Eu acho que até mesmo o drible, você tentar uma jogada ali, você prender uma bola pra ganhar tempo, tudo isso faz parte. Agora, com o jogo parado, você querer dar chapeuzinho no cara só pra provocar, cara, seja mais profissional, baixa sua bola. Próximo jogo do Corinthians pela Copa do Brasil. Próximo jogo, Corinthians e Grêmio. Vamos lá, o segundo capítulo aí dessa tríade. Corinthians e Grêmio pela Copa do Brasil na quarta-feira na Neoquímica Arena, às 21h30. Nossa situação no Brasileiro diante dessa derrota: nós somos o 15º colocado, então estamos aí 2 posições acima da zona de rebaixamento, mas estamos a apenas 1 ponto dessa zona perigosa. Cara, eu acredito muito que o segundo turno pro Corinthians vai ser muito melhor do que o primeiro, tá? Eu vejo hoje um Corinthians mais organizado, eu vejo hoje um Corinthians com mais opções, eu vejo hoje um Corinthians que tem uma direção a seguir. Não acredito que a gente vai ficar flertando aí com o Z4, mas, mais uma vez, precisamos voltar a ganhar os jogos em sequência. Não apenas ganhar um jogo, aí perde, ganha. Não, a gente precisa começar a ganhar jogos em sequência para se afastar de vez dessa zona. Eu não acredito que esse ano a margem dos que vão cair aí fiquem com 45, 42 pontos. Eu acho que vai ficar aí na casa dos 38. Tá? Tô chutando aqui, dando meu palpite, porque o campeonato está muito equilibrado. E os times que estão lá embaixo, o próprio Corinthians mesmo, ele está, se não me engano, acho, com 19 pontos e está fora dessa zona. Geralmente quem está com 19 pontos está dentro, né? Já aí na 20ª rodada. Então assim, eu não acredito que vá chegar aí com 42, 45. Mas eu acho que o Corinthians consegue sim escapar. Acredito que fazendo alguns jogos bons, até para retomar a confiança do elenco, eu acredito que o Corinthians consiga se afastar. Esperemos aí que o nosso ataque melhore, né? Mais uma vez, eu não acho que seja questão de criação mais de jogada como foi anteriormente, mas sim essa questão do poder ofensivo, dessa finalização, né, desse último toque na bola. Bom, Fiel, chegamos ao final de mais um Spotmão. Queria agradecer aqui a alguns ouvintes, né, que nos deixaram alguns comentários aí no Spotify, que nos ajudaram muito. Alguns comentaram aí sobre a questão da qualidade do áudio, né, que ficou um pouco abaixo aí em alguns episódios anteriores. Isso me possibilitou refletir um pouco sobre como eu estava gravando, me possibilitou aí pensar numa nova estratégia de gravação para que o áudio pudesse ficar muito melhor para vocês. Galera, é isso, um abraço, é nóis. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, TikTok, Instagram, e vai Corinthians!